O espetáculo vai começar! Peguem seus celulares! Hashtag Arte na Varanda! Olhei para a Lúcia Helena. Ela estava batendo os pés no tapete e roendo as unhas. Sem parar. Comecei a ficar nervoso. Eu estava uma pilha. Aquela tia falando sem parar. E a Lúcia Helena, quieta daquele jeito, batendo os pés no tapete, roendo as suas unhas. Quando, afinal, a tia falou: eu vou para a cozinha fazer café. Aquele era o meu momento de, então, falar com Lúcia Helena. Lúcia Helena estava com raiva de mim. Acho que a gente não tem o que conversar, Beto. Meu coração começou a bater. Ele batia cada vez mais forte. Tutu, tutu, tutu. Lúcia Helena voltou a roer as unhas. Eu escutava a tia Helena. Ela estava lá dentro fazendo café. Eu ouvia aquela água fervendo e borbulhando. Coisa e tal. De repente, a Lúcia Helena levantou, foi até o vaso, pegou as flores e arremessou em mim. Leva essa droga embora com você! Antes que eu pudesse falar alguma coisa, ela saiu correndo, subiu as escadas e eu fiquei ali, que nem uma besta, com aquele monte de flores espalhadas no meu colo e pelo chão. Quando a tia dela, a dona Olívia, voltou da cozinha, ela viu toda aquela bagunça que a Lúcia Helena fez, ela não entendeu nada. Beto, o que aconteceu aqui? Eu inventei uma mentira, daquelas mentiras idiotas que nós inventamos quando estamos apaixonados. Nada não, tia Olívia, não foi nada não. A Lúcia Helena foi arrumar o vaso e, de repente, o vaso caiu. Estava na cara que era mentira, mas a tia Olívia fingiu acreditar. Então, ajudei ela a arrumar as flores no vaso, tomei o café e me mandei. Lá no fundo, a tia Helena, ela sabe que no final, as coisas do coração não tem como explicar. E foi com esse texto que a gente começa a nossa conversa de sábado, do projeto Ator-Produtor com o ator, diretor, produtor Mário Góes. Mário, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito participar dessa conversa. Rodrigo, eu que agradeço, não só por essa conversa, mas por todo o espaço que o Opinião de Peso ele traz para nós, artistas de São Paulo. Muito obrigado por esse espaço, poder falar de teatro é sempre uma alegria muito grande, principalmente nesse momento. Prazer é meu, Mário. Já pude assisti-lo no palco, já conheço o seu trabalho, mas também, mesmo se não conhecesse, eu acho que, até que eu te falei antes da gente começar essa live, que eu estava vendo sua entrevista para aquela psicóloga, desculpa, esqueci o nome. Fernanda Gregório. Isso, para a Fernanda. É algo que vocês falaram bastante, é algo que eu estou percebendo durante essa semana inteira, né? Que é a importância na arte de você ter o apoio de uma outra pessoa. Ninguém faz arte sozinho, ninguém é sozinho. Por mais que você faça um monólogo, você precisa do iluminador, você precisa do cenógrafo, você precisa de um diretor, você precisa do bilheteiro. Então, eu acho que faz parte, né? Se a gente quer espalhar a nossa arte, se a gente quer espalhar, né, o nosso conhecimento, o nosso interior, o nosso sentimento, a gente precisa trabalhar junto. O ator, ele tá na linha de frente. O ator, ele está na linha de frente, né, da carruagem, ele está sempre na linha de frente. Então, as pessoas, quando elas assistem um espetáculo, elas sempre vão lembrar por conta do ator, que é quem eles veem dentro daquele trabalho. Mas nós que estamos em cena, nós sabemos que tem dezenas de pessoas que trabalharam arduamente nos últimos meses, dias e horas, para que tudo aquilo pudesse acontecer, assim como nós.
É um trabalho em conjunto. É por isso que a arte, nós sofremos tanto, né, nesse período, porque nós somos do coletivo. O artista, ele é do coletivo. E com certeza, né? Até mesmo falando isso que você falou, né? Às vezes, muitas vezes o público consegue só visualizar o trabalho do ator, né? De quem está no palco, de quem está dando a cara, né? E não entende, né, a importância das artes, independente que seja um cinema, um programa de televisão, um seriado, uma peça, um show de música, né? O quanto de gente que não tem por trás que ajuda o ator, o músico, o diretor a contar uma história, né? Então, o quão importante, né, o trabalho, né, e a disseminação da nossa cultura, a disseminação da nossa arte, e como também o quanto de pessoas que estão, né, passando necessidade, estão precisando, né, que a gente consiga, de alguma forma, né, você descobriu a sua, uma das formas você descobriu, a gente vai até conversar na nossa live, mas de poder, né, fazer com que os empregos voltem e que principalmente a população entenda a importância da cultura, né? Exato, exato, Isso é muito importante ser dito mesmo, porque sabendo, claro que é sabido que nós, os artistas, assim como também todas as outras pessoas que trabalham com eventos e que dependem de aglomeração, porque esse é o nosso trabalho, nós dependemos, nós fomos os primeiros a parar e seremos os últimos, né, a voltar, por mais que seja batida essa frase, foi muito dita nos últimos meses, mas é a grande realidade. E muitos artistas não conseguiram muito trabalho nesse período. Então, realmente é muito delicado esse assunto. Por isso que eu acho até importante, né? E não sei, eu me vejo assim, tão livre para falar desse assunto contigo, como também com os outros que passaram por aqui, né? Os outros atores, produtores, porque eu vejo essa parte social muito forte no seu trabalho. A gente vai até também falar daqui a pouco sobre Benjamin e outros trabalhos, mas por isso que eu acho, o pessoal que puder ajudar, tem o Fundo Marlene Collet, tem o Fundo APTR, tem o Fundo Yasmine, tem o Retiro dos Artistas no Rio de Janeiro, tem várias formas de vocês ajudarem, né, o pessoal das artes a conseguir, né, se manter, conseguir sobreviver, né, e poder levar as artes, lembrando que o Mário deve ter conhecimento dessas coisas, mas a gente sabe que imagina se a gente tivesse que viver 24 horas dentro de uma casa sem ter um livro para ler, sem ter um show para ouvir, uma música para ouvir, um filme para ver, uma peça de teatro transmitida virtualmente. Principalmente nesse momento que todo mundo foi obrigado a ficar dentro de casa, né? E principalmente no início, que as empresas estavam também se adaptando a migrar os seus funcionários para dentro de casa. Então, todo mundo teve um momento que ficou muito ocioso dentro de casa. E aí é o momento onde as pessoas foram consumir total arte, livro, série, né, a gama do streaming hoje que está ganhando, né, o mundo, a série, YouTube, os espetáculos. Então, vem para potencializar e mostrar o quão importante é o nosso trabalho. Vale também falar que todos esses canais que você falou são muito sérios, né? São canais que vocês podem confiar para ajudar os artistas, mas também, se vocês conhecerem algum artista, não vale, não tem problema, às vezes, de perguntar como que ele está, e às vezes até de ajudar. E isso não só por ser artista, eu acho que isso tem que fazer parte do ser humano, essa solidariedade, né, Rodrigo? Sim, isso verdade. Tem que fazer parte de nós. Não tem que ser ensinado, tem que partir de dentro do ser humano. Quem sabe essa quarentena, esse tempo, esses 7 meses que aqui no Brasil a gente está dentro de casa, né, não veio a mostrar isso daí para a população, né, para que as pessoas possam olhar para dentro de si. Mas isso a gente vai conversar também. Antes que a gente comece, deixa eu colocar aqui, já que a gente tem esse recurso agora, eu estava falando para o Mário, Tatiana, Deane de Abreu, Sá, manda boa noite. Boa noite, Tatiana. Tadeu Ramos, que divulgou bastante, obrigado, Tadeu. Mário, fantástico.
Regina Catelani, boa noite, artistas guerreiros, arte solidária. De novo, aqui a Tatiane colocando já, muito bom ouvir um pouco sobre suas múltiplas facetas na arte. Então, vocês que estão assistindo, quiserem fazer suas perguntas, coloquem aí nos comentários. O programa só deixa eu ver, né, os comentários que vocês põem, mas façam as perguntas que eu coloco aqui, o Mário vê e responde e dá a opinião dele, aí a gente pode até discutir, certo? Sim. Tem mais uma aqui só para a gente encerrar agora essa primeira parte. Leonardo Dias, a arte é um coletivo em vivacidade. A arte é viva, a arte está sempre mudando, e até isso que a gente já pode começar por esse tópico. Sim. O que você estava fazendo antes da quarentena? Quais eram os seus projetos que você tinha programado para 2020? Porque eu sei que você, além de ser ator, né, você também dirige e você também escreve, você também é dramaturgo. O que estava planejado para você para esse ano? Está ouvindo? Antes da pandemia. Tô te ouvindo. Dá só uma lida no recado que a mãe mandou. Deu uma falhadinha, mas deu para entender. Tá, Mário, dá só uma lida no recado que sua mãe mandou. Tá. Ah, você não consegue ver? Tá aí. A Regina, ela é minha mãe. Uhum. A Regina, ela é uma grande artista e eu tenho várias mães no teatro, e a Regina é uma dessas mães que o teatro me deu. Eu sou filho de muitas pessoas pelo teatro, irmão de muitas outras. Eu tenho essa coisa de ir criando elos, né? Porque eu gosto muito de ir abraçando todo mundo. Então, dentro dos projetos, é muito difícil eu não sair muito mais ligado com as pessoas. E a Regina é uma dessas, é uma senhora incrível, figurinista, atriz, fizemos muitas turnês, viajamos muito. Amo também. Beijo, Regina. Bom, antes dessa pandemia, eu estava com o Benjamin, o espetáculo que eu faço o cachorro, nós íamos para o Festival de Curitiba, já estava com passagem comprada, já estava com tudo certo. O meu monólogo, ele estava voltando, nós estávamos fazendo já tinha agendado uma apresentação para filmar, que é o Atrium, que também foi cancelado. Já estava com texto para começar a escrever, e aí eu comecei na pandemia, e eu estava para estrear um espetáculo novo. Aí, entre junho e julho, estava fechando a data, mas eu estava estava no início do processo de um espetáculo, um novo espetáculo, que agora vai estrear o ano que vem. Então, esses eram os projetos principais, né? Até porque esse projeto que eu estou como ator, eu estou como produtor e como ator, então demanda uma atenção muito grande quando você está como ator e produtor, né? E eu tenho esse carinho muito grande por cada projeto. Cada projeto é como se fosse um filho. Então, você precisa dar essa atenção, e é um projeto que eu já venho germinando junto com uma atriz, a Selma Lucchesi, há 2 anos e meio. Então, é um projeto muito especial para nós, trata de terceira idade também. E, enfim, então, eu estava nesse momento de ensaios, de pré-viagem para festival, temporada em São Paulo, fechando temporada ali à frente, ensaiando o espetáculo, e eu dou aula também em 2 escolas, e uma das escolas estava no período de formaturas, eu dirijo montagens de conclusão, e tinha estreado só tinha concluído uma turma, faltavam ainda 5 espetáculos, enfim, eu estava numa correria bem insana, estava bem louco, e aí, de repente, puf, para tudo. E aí eu me vi, já pegando esse gancho para entrar no Arte na Varanda, e eu venho de um teatro, que é o teatro que eu tento passar para os meus alunos, que é o ator independente. E o ator, quando ele é independente, automaticamente, em alguns momentos, ele consegue se tornar produtor dele. Porque o ator, ele não é uma marionete. Eu sempre tento passar isso para os meus alunos. O ator, ele não é uma marionete. O ator, ele tem que ter a sua personalidade, ele tem que ser formador de opinião, ele tem que ter embasamento, estudo, para que ele tenha fala. Né? Não bater de frente com as pessoas, não é isso, mas ele precisa ter uma personalidade e saber o que ele quer falar como artista,
e correr atrás de projetos que dialoguem com a arte dele, com o que ele quer falar. Então, acho que isso é muito importante. Isso já é o primeiro passo quando você pensa também em ator-produtor. E eu venho de um teatro, Rodrigo, eu fiz muitos anos de uma companhia amadora, mais de 10 anos, e eu vivia teatro. O teatro era na rua de baixo da minha casa. Então, eu vivia teatro em todos os ângulos, como iluminador, como sonoplasta, como figurinista, como tudo. Assim, quantas e quantas vezes que eu entrei em cena porque fulano não foi, né? A gente vivia nessa corda bamba, sem grana para viajar, enfim, toda aquela conversa artística, inauguramos teatros. Nossa, tem histórias lindas e lembranças maravilhosas dessa companhia. E então eu tento passar isso, que o ator ele tem que ser independente. Então parou tudo para. E aí eu fiquei, o que eu vou fazer? E aí eu tinha acabado de mudar. Eu tinha um mês. Eu estava numa transição ainda. Tinha acho que uma semana que eu tinha conseguido terminar a mudança para esse prédio novo. E aí tem a sacada e eu falei, acho que eu vou fazer espetáculo para os meus vizinhos. Eu já comecei já na primeira semana. E no início eu não imaginava que ia demorar tanto. Eu sabia que ia demorar, mas quarentena, 40 dias, 30, sei lá, por ali. E aí eu falei, vou montar. E aí eu quis fazer o figurino. Eu comecei a pegar, como eu não podia sair para ir buscar figurinos no lugar que eu guardo os figurinos, então eu peguei em casa algumas coisas que a gente sempre tem figurino em casa, é normal, todo ator, todo artista tem figurino na sua casa. E aí eu peguei o figurino e comecei a costurar, peguei umas gravatas e comecei a criar esse figurino. Então eu mesmo costurei esse figurino, que é uma coisa que eu amo fazer. Eu não sou figurinista, nem me atrevo a tal, mas eu sei costurar, né, o figurino, eu sei cortar, eu tenho uma noção por conta dessa vivência. E aí eu fiz esse figurino, comecei a selecionar e falei, quer saber, vou fazer. E aí você começa a criar soluções. É o ator independente, né? Você começa a criar soluções. Como é que eu vou chamar os vizinhos? Poxa, seria muito legal fazer flyers e distribuir nos condomínios. Mas, espera, eu não posso fazer isso. E outra, isso demanda dinheiro, demanda tempo, demanda a entrega, é o contágio, então não pode. E aí entra o estudo, que é o teatro, era na sineta, os 3 sinais. Então, peraí, panela, bate panela, fiz teatro de rua há muito tempo, então, bate panela, peguei umas luzes que eu tinha de um outro cenário de um espetáculo, que acabou ficando comigo umas luzes, coloquei, criei uma luz e o figurino e pronto, porque eu também tenho isso, eu sou um ator muito Caxias, eu dependo do cheiro do teatro, do cenário, da luz, e muito metódico. Então, eu tive que criar uma luz, ainda que simplória, mas tinha que ter uma luz, tinha que ter um figurino, tinha que ter uma maquiagem. Não importava que eram trechos pequenos, de 5 minutos, 3, 8, 10 minutos. Não importava. Não importava que o público não estava me vendo tão de perto, mas era um espetáculo. Eles precisavam receber um espetáculo. Tá. E eu tenho sempre isso comigo. A gente vai entrar e vai detalhar isso daí. Já tem gente aqui, Suzy As mandando, professor Mário, maravilhoso mestre e artista. E aí a Regina fala, né, que Shakespeare já viveu isso por volta de 1500. Mas eu acho que é aquela coisa, né? O que eu tinha pensado foi, até vendo, né, lives, vendo conversas, lendo, acho que a gente vai voltar, digamos assim, nos primórdios do teatro, né, em que o artista, né, tinha aquela coisa do artista mambembe, né, você tem peças sendo feitas em em ruas, em avenidas. O teatro, historicamente falando, o teatro, ele inicia mambembe. Tespes, que é o primeiro ator, ele sobe numa carroça e diz, eu sou o Dionísio, que é o deus do vinho. Então, nós temos esse dado como primeiro ator. Então, o teatro já se inicia mambembe, e o teatro, com as suas perseguições, principalmente, né, da época da igreja, na era medieval, do cristianismo, o teatro ele sempre vai sendo fechado as suas portas. Não importa o porquê, mas o teatro, as portas sempre vão sendo fechadas. E nós temos que ser o nosso palco. Muitas vezes é isso. O artista, ele é o palco dele. Não importa onde. O espetáculo, ele acontece, e acontece com qualidade. Porque o teatro está dentro de você. Você externa isso.
Adiantando até um pouco, é isso que você falou, né? Você tinha aquelas lâmpadas, aquela iluminação que não era a melhor, mas já dava, né, toda uma ambientação, você já conseguia chamar atenção, você tinha o seu figurino, né? Então é aquela coisa, eu vejo que as grandes produções vão demorar a voltar, né? Mas o teatro não vai morrer. Quantas pandemias o teatro já viveu, quantos momentos de crise política e econômica o teatro já viveu, e já está aí não sei há quantos mil anos em cartaz e não conseguem calar a voz dos atores, né? E não morre. É uma coisa que eu sempre falo, o teatro mesmo, ele não morre. É que tudo vem mudando, né? Com essa questão da internet, eu sempre venho nisso, então muitas pessoas acabam confundindo. Acho que o teatro é o... E o teatro mesmo, o teatro de verdade, ele é para poucos. Então, e esses poucos são os que nunca vão deixar o teatro morrer. Então, eu sei que o teatro, ele nunca morre. Isso é uma certeza que eu tenho. O que acabam são os fogos de palha, que acham que são alegrias, como diz a Fernanda Montenegro numa entrevista dela, confunde teatro com expressão de liberdade, plumas e paetê, e não é isso. O teatro é um outro lugar, um lugar de muito trabalho, de uma entrega excessiva e extrema do seu eu mais íntimo, e essas pessoas que realmente são ali convocadas pelo teatro, como a gente diz, picadas pelo bichinho do teatro, a gente não deixa o teatro morrer. Então não tem pandemia. A gente vai para uma varanda, a gente vai para o celular, a gente faz uma live, a gente faz... Não importa o que vai ser feito, mas ele vai continuar existindo. É até aquela coisa, né? Pode não ser o teatro como a gente conhecia, mas é o teatro que a gente tem para agora, né? Não é um filme, não é um seriado, não é um programa de televisão, é teatro, né? E aquela coisa, eu até vejo também, é uma possibilidade para depois que também voltar, porque a gente vai falar disso, durante as suas apresentações, com certeza você pode ter sido visto por outras cidades, por outros estados, por outros países, então você pode levar sua arte, bem como você pode consumir a arte de outros lugares, sem precisar estar lá fisicamente, né? Então acho que é um algo a mais, o teatro vai aproveitar dessa tecnologia que lhe foi dada. Não, isso é fato. Eu comecei teatro no finalzinho dos anos 90, início de 2000. E aí era um teatro que o cartaz era impresso em preto e branco numa folha de sulfite que você nem via direito o rosto dos atores, não existia uma direção de arte, não existia tudo isso que hoje nós temos. E aí você saía colando, né, nos postes, colocando faixas nas ruas, era essa a divulgação master, indo nas escolas, falar. E hoje, com a internet, você alcança tantos outros lugares, né? Eu já viajei tanto por conta da internet, porque alguém viu um trecho, porque alguém que conhece alguém a indica, né? Esse negócio do Instagram, a pessoa te chama, fica sabendo do seu espetáculo, te convida, aí você vai embora aí pelo Brasil viajando. Então isso é muito bom. A internet ela vem para somar. Para quem sabe usar ela como instrumento positivo, ela vem para somar. Muitas pessoas se perdem dentro da internet, né? E ficam meio malucas. Volta àquilo que você falou, né? Para alguns, teatro é o glamour, né? É você ser reconhecido, é você, entre aspas, o que o povo fala é estar na Globo, né? E para grande parte não, para grande parte teatro é a arte realmente, né? É a transmissão de uma mensagem que você tem para falar, né? Então é algo muito mais além do que simplesmente estar numa capa de revista ou num dos principais canais de televisão do país. Exatamente, totalmente é isso. O teatro você precisa se importar com o que você vai falar, né? Se a sociedade ela está necessitada daquilo. Alguns espetáculos, principalmente o meu monólogo, eu fui chamado para fazer online, né? Com essas lives que tem no espetáculo, e eu não quis fazer, porque eu não acho que é o momento dele. Eu não quero fazer online, porque é um espetáculo que eu já fiz muito tempo, ao vivo, então para que eu vou fazer online? E eu não acho que é o que as pessoas estão precisando.
Essa psicóloga que você até comentou no início, que eu dei uma entrevista para ela, foi muito legal fazer uma live com ela, e eu falei com ela há um tempo atrás. Eu falei assim, o seu trabalho é um trabalho muito importante para esse momento, de levar, de trazer essa psicologia, de afagar esse psicológico das pessoas que está tão abalado nesse momento. Então, acho que a gente tem que entender também o que a sociedade está ali precisando, né, como artistas. Esse é o meu ver, não que seja uma verdade absoluta, mas é como eu vejo. Então, eu tenho aproveitado esse tempo de pandemia, fiz meus espetáculos na varanda durante alguns meses, que foi uma delícia. Como me ajudou a enfrentar essa pandemia, principalmente o início. Não que agora a gente possa dizer que está fácil, não está fácil. Mas o ser humano, ele é adaptável. Uhum. Todos nós somos adaptáveis. E, de repente, chega uma coisa, não, você tem que passar o gel, você tem que lavar tudo, você tem que usar máscara. Então, chega um momento que você fala, tá bom, né? E você vai se adaptando a tudo isso. Isso vai entrando na sua rotina de uma certa forma, mas o início é muito doido, né? Muito difícil para então, todos nós. Eu queria até perguntar isso daí para você, porque muitos colegas de profissão seu, né, resolveram parar, entender o que estava acontecendo, para depois começar a produzir. E você já fez a produção logo, né? Eu lembro que eu recebi a sua divulgação e esse texto que o Mário abriu, não sei se foi o primeiro, mas foi o primeiro que eu assisti. Foi o primeiro. Foi a abertura. Como é que foi isso? O que passou na sua cabeça essa pressa de tenho a varanda, tenho o espaço, tenho o palco, tenho o figurino, tenho o texto, tenho o ator, vou me apresentar? Muito interessante falar sobre isso, porque eu, Rodrigo, eu sou um ator, embora eu escreva, eu dirija, eu também faço preparação corporal, dou aula de teatro, mas eu sou um ator dependente de um diretor. Eu não sei fazer espetáculo sem direção. Então, foi o primeiro rompimento para mim, como ator, fazer o Arte na Varanda, porque eu não tinha uma direção. Então, é a primeira vez que eu faço um trabalho sem direção, sem um olhar externo, e para mim é um medo absurdo. É muito difícil viver sem diretor, eu não consigo. Eu preciso ser dirigido. Claro, eu sou um ator que propõe muito, mas eu preciso dessa confiança, do olhar externo. Mas a gente vive, pelo menos eu, São Paulo, maior cidade do Brasil, e quando você fala em teatro, todo mundo quer estar aqui. Né? Quando você fala em fazer teatro, em viver de arte, quer estar em São Paulo. Obviamente, a cidade tem espaço para todo mundo, mas também é muito difícil viver de arte. E conquistar o seu espaço de uma forma correta, né? É sempre muito importante falar isso. Conquistar o seu espaço de uma forma correta e manter o seu espaço, conseguir viver disso, eu não digo só sobreviver, viver. Graças a Deus eu vivo de arte, eu não sobrevivo. Eu vivo e vivo bem, graças a Deus, não posso reclamar porque eu trabalho muito. Então, já vendo a gente vê nessa rotina de criar, tá num trabalho, tá em outro. Então, no início, eu não imaginava que ia durar tanto tempo. Então, eu não quis me dar essa folga no início. Eu já quis ir para essa parte da criação. E também, talvez, pode ser para apaziguar. Eu faço teatro há 20 e pouquinhos anos, acho que 21, 22 anos. Comecei muito novinho. E eu nunca fiquei sem palco. Principalmente nos últimos anos, que são os últimos 7 que eu vivo só de teatro. Então, nos últimos 7, eu nunca fiquei sem palco. E aí, talvez você fale, meu Deus, eu vou ficar sem palco? Como assim? Não, e aí você vai no fluxo. E aí eu fiz o Arte na Varanda, fiz um outro projeto meu de leituras, com alguns amigos de textos meus, e aí depois, quando eu vi que o negócio não ia, né, não ia acabar, não iam criar vacina, né, da noite para o dia, que eu estava confiante, aí eu tive esse período de parar. Mas depois disso, eu tive 3 projetos. Eu tive o Arte na Varanda, que eu fiquei acho que 3 meses, e aí eu tive textos coloridos, que eram leituras de textos meus pelo Instagram,
E aí, por último, eu sorteei uma dramaturgia. Eu fiz um projeto chamado Dramaturgia Solidária, justamente por conversar com muitos amigos e ver que muitos artistas ficaram bloqueados no seu processo criativo. Se sentiram bloqueados e não conseguiram criar. Eu falei, pera, então eu posso ajudar de alguma forma. Então, e quando você escreve, você fica mais na sua, mais quietinho, porque você precisa se dedicar para aquele texto, para aquele novo universo. Então, eu lancei a Dramaturgia Solidária, que nós tivemos pessoas, que foi pelo Instagram esse sorteio, mas tiveram pessoas tentando esse sorteio, falando comigo do Brasil inteiro. Foi muito legal essa troca. E aí ganhou uma atriz de Aracaju, Sergipe, e aí eu escrevi um texto para ela. E foi um desafio, porque eu ia escrever um texto em cima do que você quisesse. Então, ganha uma pessoa que eu não conheço, e ela vem com a vivência dela de teatro. Uma outra realidade. Outra realidade, porque é outro estado, é um outro teatro. E aí eu escrevo em cima do que a pessoa quer. Eu escrevi, ficou um texto bem bacana, ela já está lá com esse texto para produzir, e foi mais uma forma de contribuir. E aí foi nesse período que eu comecei a me aquietar. E eu falei, pera, o que eu vou fazer? E aí, chegando convites para espetáculos, e eu falei, não, agora eu não quero, agora eu quero ficar quieto, eu quis me dar esse tempo. E aí eu fiquei na escrita. Eu escrevi 3 textos de teatro nessa pandemia. É muita coisa. 7 meses, ter feito isso tudo para vocês verem que o Mário não para, né? E os 3 já estão sendo montados. Teve esse, Dramaturgia Solidária, e os outros 2 são para grupos que já estão sendo ensaiados online, mas é para apresentar no teatro. Estou com mais 2 convites para começar a escrever, e eu falei assim, tá, a gente faz a reunião, mas espera um pouco, porque eu nunca escrevi tanto seguido. Né? 3 textos, um depois do outro, meu Deus, é muita coisa. Quem escreve sabe como é difícil isso. Não, com certeza, mas eu também vejo que esse tempo de parar, esse tempo de calma, que acho que vai ser até, digamos assim, o tema mais da próxima semana, a gente sempre estava esperando por esse tempo, né? Sempre falava, se eu tivesse um tempo para mim, se eu tivesse um tempo para ler, se eu tivesse um tempo para produzir, se eu tivesse um tempo para escrever. Então agora, né, infelizmente perdemos no mundo muitas pessoas, né, mas é um presente que foi nos dado, né, essa oportunidade de, então fica agora em casa, acalme-se, produza, né, leia, consuma cultura, converse com seus familiares, amigos e viva, né? Não simplesmente... Isso é muito legal que você fala, né? De conversar com seus familiares. Isso é muito importante, de resgatar as nossas essências, as nossas raízes. Eu sou um cara que eu sou muito família, e eu, por mais que eu trabalhe muito, tenho cada vez menos tempo para a família. Inclusive, assim, hoje eu estou viajando para um trabalho, é aniversário da minha irmã, mas só liguei para ela uma vez, eu já teria ligado umas 10 vezes, né, se não fosse a pandemia. Mas você vai afastando, porque o trabalho vai consumindo. O nosso trabalho, ele é um trabalho que ele te distancia das pessoas que você ama. Então, você faz um esforço muito grande. Eu, pelo menos, faço esse esforço de estar com a minha família. Sempre quando eu tenho uma brechinha, às vezes, assim, são 30 minutos, é um café, não tem problema. Eu vou lá, beijo minha mãe e volto. Eu sempre tento isso, falo com eles direto, a internet ajuda muito. E muitos artistas se perdem, se desconectam das suas essências, e aí, às vezes, vão ficando perdidos e nem eles sabem o que querem falar. E aí, às vezes, eu acho que isso impacta também do artista não conseguir organizar as suas ideias. Porque todos nós, artistas, somos muito criadores, muito sonhadores. Todos nós somos assim. Né? A cabeça está sempre fervilhando, está borbulhando de ideias. Isso é muito bom. O que diferencia do ator-produtor é que o produtor ele consegue acalmar e organizar tudo isso. Existem projetos que são para já, para agora. Existem projetos que são para daqui a 1 ano. Eu tenho projetos para daqui 30 anos, que eu já sei que eu quero fazer quando eu estiver mais velho. Eu já tenho textos que eu quero fazer lá na frente. Hoje, eu estou começando a captar um texto que eu tenho vontade de montar desde os 12 anos. Há 18 anos eu quero montar esse texto. Mas agora que eu acho que eu estou no momento de montar e que o Brasil está nesse momento,
E aí foi muito louco, nós fizemos uma leitura só para a equipe, né? Uma leitura antes de captar, foi muito louco, porque você fala, nossa, realmente, o teatro ele tem o seu tempo. O primeiro contato eu tinha acho que 11, 12 anos, quando eu li esse texto, e agora com 31 é que eu estou começando a mover captação para montar esse texto. Isso é maravilhoso. Ó, só colocando alguns comentários da nossa conversa, Selma Luquezzi, né, quando você falou da Fernanda Montenegro, que o ator tem 5% de inspiração e 95% de trabalho, então não é glamour, né, isso daí é uma das benesses que vem com o trabalho, mas não é algo essencial, não é algo, né, único e importante que vai definir o que é um ator. A Regina acabou de... ela perguntou um tempinho atrás, mas vem sobre isso que você falou agora, né? Teatro é visceral, o momento da atuação é único e mágico, a nossa gana de enfrentar sempre, né? E aí eu venho com isso, né? Que você falou dessa coisa dessa preparação. Vamos voltar um pouquinho para o Arte na Varanda, antes da gente prosseguir para os outros assuntos. Falar um pouco dessa sua preparação. Você falou do palco, né, que você tinha a sua varanda, você falou que você tinha um figurino. Fala um pouco da escolha dos textos e, principalmente, você tinha dado assim um início, né, mas você não completou. Como é que você chegou para esse seu público que são seus vizinhos? Porque para o pessoal de fora, que nem eu recebi por um Instagram, né, seguia você, ou recebi por release de assessores, ou recebi por divulgação, mas como é que foi a reação desse pessoal que eram seus vizinhos de janela, que podiam assistir, que nem eu coloquei, podiam assistir de camarote o seu espetáculo? Muito legal isso que você fala, porque foi a primeira questão que me veio, né? Eu venho de um teatro que a divulgação era o boca a boca, aí depois eu me adaptei à divulgação da internet, aí eu volto para esse teatro, e aí eu fiquei, gente, eu não conheço ninguém, eu tinha acabado de mudar para o condomínio, eu falei, meu Deus, como é que eu faço isso? E aí eu coloquei, e aí no dia, eu fiz a divulgação no dia. No mesmo dia, no mesmo domingo, acho que era 2 horas da tarde, falei, bom, domingo as pessoas acordam mais tarde, todo mundo está trancado dentro das suas casas, então vai ser certeiro essa divulgação. Aí eu montei o palco, montei as luzes, ainda estavam apagadas porque era durante o dia, e aí do nada, às 2 da tarde, eu começo a bater na panela, e aí eu começo a falar para eles, né, que hoje às 19 horas vocês terão um espetáculo, não sei o que, e comecei a divulgar ali na varanda na hora. E aí eles já adoraram, e aí ali alguns já perguntaram, como que vai ser? E aí foi. E aí à noite, e aí foi muito louco, porque eu estava morrendo de medo. Eu estava Como morrendo. Como é que vai ser a reação? O teatro, o palco, a gente sempre está com medo. Sempre, sempre. Porque é um pulo, é como se você saltasse de um avião todos os dias quando você vai entrar em cena. Você nunca sabe se o paraquedas vai abrir quando você está em cena. Você nunca sabe o que vai acontecer. E aí, aquele medo de como que esses vizinhos vão aceitar ou se não vão aceitar, se vão jogar ovos, vão jogar tomates. Meu Deus, o que eles vão fazer comigo, né? Se eles vão vaiar. Será que eu vou ter uma segunda noite ou acabo logo na noite de estreia? Exatamente. E aí eu coloquei o Instagram para divulgar, para fazer a live ao vivo do Instagram, mas eu não falava com o Instagram, eu não fazia para as pessoas do Instagram, eu fazia para os vizinhos, porque é o teatro mesmo, com o público. À noite, estava lotado, assim, os vizinhos do prédio da frente, abarrotados. Tinha gente da rua de trás que me ouvia gritos de longe, de longe. Tinha gente que mandava fotos no direct, eu recebi tantas fotos. Tinha dia que eu recebia 500 mensagens. Era uma loucura. Foi assim, uma loucura. Os vizinhos tirando foto. Aí eu falava no meu Instagram. E aí, com o decorrer, as pessoas iam entendendo o Instagram. E aí me achavam no Instagram. E aí mandavam, oi, eu sou da rua aqui de trás. Eu te escuto, mas eu consigo te ouvir
né, daqui da janela, Sim. mas eu te assisto pelo Instagram. Então, é o legal da internet, essa ferramenta de te aproximar. E as pessoas não te viam tão bem, mas conseguia ver as luzes, ver o cenário, sabia que estava acontecendo alguma coisa lúdica ali. Isso era bárbaro, era lindo. E aí foi assim que eu consegui anunciar. E aí Tá, depois os vizinhos acostumaram. tá Acostumaram. bom. Aí todos os domingos, Ah, eu fazia de domingos e quartas. Aí depois eu falei assim, não, vou ficar só de domingo, porque de quarta-feira tem gente que está trabalhando de home office. Aí fiquei aos domingos. Quando dava 6h40, 6h50, você já começava a ver movimentação nas sacadas, nas janelas. Era lindo, famílias já começavam a ir para as suas sacadas, sem eu chamar. Eu só acendia as luzes da varanda, via papai com o bebezinho, senhorzinhos. Era muito bonito. E aí eu já começava a ficar na minha varanda me aquecendo, me preparando, aquecendo a voz, porque a projeção requer muita projeção. E então foi indo, né? Foi indo, assim, tinha que ser, tinha que deixa eu ser. só pedir uma parte para mostrar para o pessoal como é que foi a reação dos seus vizinhos ao término das suas apresentações. Vamos colocar aqui para eles verem como é que foi. Mas foi assim, pois ela sabe que as coisas do coração, elas são desta forma. Não tem como explicar. Boa noite para todos! Obrigado! Voltando, então deu para vocês verem um trechinho, né, de como é que foi, como é que eram os sinais das apresentações dos textos, né, que o Mário fazia na sua arte na varanda, né? Vocês podem entrar no Instagram dele, deixa eu só colocar aqui de novo o nosso banner, né? É Mário Góes 9. Vocês podem, ainda tem alguns trechos, ainda tem algumas peças, e principalmente tem as reações do público, que vocês podem ver o pessoal berrando, né, dos seus apartamentos, e aquilo mesmo, você percebia que tinha gente que estava em um andar mais abaixo do que o seu, um andar mais acima, devia ver pelo celular, mas conseguia ouvir, né, você pela janela, ou seja, dava um outro sentimento. Os vizinhos do meu prédio também, eles falavam, a gente ouve quando eu ia encontrando assim no elevador, até hoje, às vezes, quando a gente sai para o mercado, assim, a gente encontra, eles falam, você é o Neomário do espetáculo? Aí eles meio que reconhecem, deduzem por trás da máscara. E aí eu comecei a receber várias coisas, os vizinhos começaram a me levar, eu ganhei bolinho de chuvas, eles iam, deixavam na porta do meu apartamento, tocavam a campainha e corriam, não falavam comigo. Até porque também não podia, mas eles deixavam, e aí mandavam um direct. Eles ligavam na portaria e descobriam qual era o meu apartamento, e aí deixa bis, cartões, nossa, uma série de coisas. E aí é quando você vê como que a arte impacta positivamente. Sobre a escolha dos textos, sim, Rodrigo, foi um início, ainda está sendo, muito angustiante para todos nós, porque o número de mortes ele foi crescendo de uma forma avassaladora, e todos nós que temos um mínimo de empatia ficamos muito tristes com aquele início todo, com aquela forma que tudo isso chegou e tomou o mundo, e ver aquelas valas sendo abertas para enterrar diversos corpos. Então eu falei assim, eu preciso levar um pouco mais de amor, um pouco de esperança, um pouco de afago, porque é um momento difícil, é um momento que está difícil acreditar, né? Ninguém sabia, principalmente no início, se estava contaminado, se não estava. Nós que estamos aqui vivos hoje e que estamos conseguindo atravessar isso, que vamos conseguir atravessar, se Deus quiser, nós temos que ser muito gratos, porque nós estamos enfrentando um momento dificílimo e único, histórico,
Então, a escolha dos textos, eu ia na minha biblioteca e revisitava coisas que eu já tinha lido ou coisas que eu ainda tinha começado de champarada e revisitava e revisitava. Então, eram poemas, poesias, crônicas, contos, trechos de texto de teatro, textos meus, textos criados, versos, teve repente, enfim, teve uma série de coisas, mas sempre coisas inspiradoras, sempre textos inspiradores, tentando trazer essa força para as pessoas, acalmar seus corações, né, para que elas tivessem um domingo, um final de domingo, dá para respirar, dá para enfrentar essa semana e vamos lá que eu vou vencer. E sempre no final eu pedia, por favor, fique em casa, se puder, fique em casa, sempre tentando reforçar isso no final. Claro que todo mundo sabia, a televisão falava muito isso, ainda fala, mas eu acho que é importante a gente trazer esse contexto atual para o teatro sempre, falar. Então essa era a escolha dos textos, sempre. Bem, aí você ficou nesses 3 meses até que você viu que realmente, digamos assim, o seu papel com esse projeto já estava cumprido, né? Porque Sim. Aí começou a aparecer novas coisas na sua cabeça, novos projetos, novas formas de mostrar E as pessoas também, arte, né, Rodrigo? As pessoas já estavam, porque aí foi quando já começaram a abrir algumas empresas, então as pessoas já estavam, de uma certa forma, algumas voltando às suas novas rotinas. Eu também, o teatro já estava um pouco mais moldado, então voltaram às aulas, ainda que online, mas voltaram às aulas de aula de teatro, aula de dança, de contemporâneo. Então, eu falei, é exatamente isso. Eu acho que o meu papel era esse, era nesse início, ajudar essas pessoas nesse início, levar arte para elas neste início. E tiveram pessoas que me mandaram mensagem e falaram, eu nunca fui ao teatro. Esse está sendo meu primeiro teatro. Olha que louco isso, né? Uhum. Que a coisa mais gratificante que isso. Sim, mas é aquela coisa, né? Você, digamos assim, você e entre outros, né? Atores, produtores, músicos, artistas, né? Vocês, digamos assim, deram a calma que a gente precisava para essa indefinição, para esse ponto de interrogação que a gente estava vivendo, né? A não saber o que estava acontecendo, então pelo menos tem alguém que vai te deixar um pouco mais tranquilo por meia hora, por 5 minutos, por 20 minutos, por 2 horas, mas pelo menos te dá um momento de pausa e de respiro, né? Então foi isso que você conseguiu atingir durante esses 3 meses, né? E para depois você pensar em você mesmo e aí começar a colocar seus projetos, né, no papel, né? E é legal você falar isso, né? E depois pensar nos seus projetos, porque o artista também tem um pouco disso. A gente se coloca muito de lado pelo outro. E nós todos fazemos isso. Nós artistas, nós todos fazemos isso. Nós nos colocamos de lado pela sociedade, pelo outro, em prol de um mundo melhor, de um mundo mais evoluído. Nós sabemos que não vamos mudar o mundo, mas podemos melhorar aquelas pessoas que estão nos vendo e plantando a nossa sementinha, e regando, e deixar um legado para os que vêm, continuarem e assim sucessivamente. E é uma coisa que, né, que eu, assim, eu não concordo, eu não penso desse jeito, né, eu respeito também quem pensa, mas a gente não vai voltar no antigo normal, né, a gente vai voltar no mundo em que a gente vai ter que, em que a gente tem essa oportunidade para mudá-lo. Então, né, aquele mundo de antigamente não existe mais. Aquilo é passado, aquilo está nos livros de história, né? Só que, infelizmente, né, até mesmo como a Suzy colocou, né, a gente percebe que, por causa dessa pandemia, muita coisa, infelizmente, ruim está acontecendo. Entre elas, né, esse daqui, no momento, teatros com dificuldades, por exemplo, se cogita vender o Teatro Ruth Escobar para virar um outro negócio, pelos custos e sem receita diante da pandemia. Eu vou um pouco mais além. Além do Teatro Ruth Escobar, está o Teatro Itália, está o Teatro Paiol, todos teatros importantes da cultura paulista e da cultura brasileira. Teatro Frei Caneca perdeu o patrocinador master, então vão
ter que procurar um outro patrocinador. Seus teatros famosos estão assim como tem sido para demais, né? É algo que, infelizmente, a gente sabe que essa parte econômica vai ser difícil no começo e, infelizmente, muitos desses estabelecimentos vão ter que fechar as portas e pessoas vão perder mais pessoas ainda vão perder seu emprego, né? Não sei como é que você vê isso. É que agora nós estamos ganhando talvez um pouco mais de visibilidade quando nós estamos nesse período, né, sem trabalho, fechando as nossas casas, porque eu não sou dono de teatro, mas os teatros por onde eu passo são a minha casa. Tanto que quando eu chego no teatro eu tiro os meus sapatos e fico descalço. Antes de entrar em cena eu tenho que lavar meus pés porque estão imundos, sempre. Eu me sinto em casa. E agora a gente está ganhando voz, mas infelizmente os teatros passam por isso continuamente. Os menores. Os maiores estão passando agora, né? Por essa é mais difícil os maiores passarem, como o Frei Caneca, porque tem os seus patrocínios maiores. Os teatros menores, eles sempre estão passando por isso. Não é uma nem duas vezes que eu já fui fazer espetáculos para angariar fundos para teatro A, B, não fechar. Cansei de fazer isso. E vou com o maior prazer, sempre que me chamam, com o maior prazer de doar todo o cachê pro teatro, porque são a nossa casa. Cada teatro é a nossa casa. Todos eles são a nossa casa e todos os espaços são importantes, independente se está o meu espetáculo em cartaz ou não, todos são importantes. E o teatro, há uma perseguição que só nós, que somos artistas, sabemos. Sempre tem uma perseguição muito forte contra nós. Eu até comentei aqui, essa primeira companhia que eu fiz parte, muito tempo, nós fundamos um teatro lá na cidade do ABC, porque não tinha teatro na cidade. E nós íamos para a Câmara brigar por esse teatro, com cartazes, tarará, aquela coisa toda. E uma das discussões da Câmara de Vereadores, um vereador falou, porque foi aberto, nós fizemos um burburinho tão grande que ficou aberto ao público a votação se ia ter teatro ou não. Teve um vereador que falou: a cidade não precisa de teatro, a cidade não precisa de cultura. Pois é, e olha que loucura, né, um ser humano falar isso. Entende? E aquela coisa, se você vai ver a quantidade de receita necessária para você manter um teatro, né, em comparação a outros gastos, outras perdas de dinheiro que a gente tem nos orçamentos estaduais, federais e municipais, assim, algo que você não consegue... quer dizer, você não consegue entender muita coisa, mas você não aceita. Exatamente. E aí você começa... E isso foi lá atrás, isso que eu ouvi desse vereador, mas até hoje é assim. Até hoje eles cortam os teatros como se nós, artistas, todos, eu não falo só de teatro, falo de música, artes plásticas, enfim, todos nós artistas, como se nós não fôssemos importantes para a formação do intelecto do ser humano. E nós somos de total importância e nós somos fundamentais. Nós somos fundamentais para a formação do ser humano. Então, existe uma perseguição velada contra nós. E aí, às vezes, ela expande, às vezes ela diminui. Há alguns anos atrás, acho que uns, 10 anos atrás, no centro, nós sofremos muito com a especulação imobiliária, onde as imobiliárias começaram a ir atrás dos teatros pequenos, mas que eram teatros pequenos em lugares que eram excelentes para virar condomínio, e aí eles vendiam eles contatavam o dono daquele teatro para vender para grandes empresas de condomínio, e muitos teatros se perderam, e foi uma loucura, tanto que nós lutamos e perdemos ainda alguns espaços, outros não, e não teve tanta voz, ficou muito no nosso meio. Né? Hoje, com a pandemia, a gente está tendo essa amplitude, as pessoas estão sabendo mais, o que para nós é muito bom, né? Para nós ter essa potência na nossa voz. Mas vamos ver o que se resolve. Né? Passo logo com isso, que esses patrocinadores voltem a patrocinar esses teatros, porque independente de teatro grande, pequeno, todos têm a sua importância. Eu não sou aquele artista que fala, porque eu faço espetáculos menores, só é importante o espetáculo maior. Não. Gente, as grandes produções são importantíssimas. De monólogo de 20 lugares a espetáculos de 1.000, 2.000, 3.000 lugares. Todos os espetáculos são importantes.
E é aquela coisa, todos esses espetáculos, independente do tamanho, independente que seja vou usar o termo em inglês, a nossa Off-Broadway paulista, né, que é Praça Roosevelt, lá aquela região, lá do centro, até teatros grandes, que também tiveram uma importância, né, na cultura, né, o Teatro Renault, isso, Teatro Renault, que era o antigo Teatro Abril, era o Cine Paramount, que foi um dos primeiros cinemas brasileiros por onde passou a Rede Record, então a gente precisa também saber um pouco da nossa história, não simplesmente esquecê-la, deixá-la para debaixo dos panos. E quando você fala de um teatro Ruth Escobar, que teve, né, a caça aos comunistas, em que o pessoal lá do Roda Viva até mexe. Bem, procurem a história, procurem, vejam. Foram presos, apanharam. Pois faz parte de toda a nossa história de luta. Mas então... também de tantas peças importantes que estrearam lá no Teatro Ruth Escobar, que era um teatro que tinha 4 andares, 4 teatros, tinham várias salas em 4 níveis, você tinha desde a maior até aquela que ficava no subsolo, que quando eu ia lá, eu rezava para não ter nenhum princípio de incêndio. A sala Gil Vicente, que é no subsolo, isso. Se começar a pegar fogo aqui, eu não sei se a gente consegue sair. Mas vamos dá um medo ali, né? Mas vamos mudar de assunto. Isso daí Bem, a Cláudia Del Fava falou, né? Olha, voltei à aula presencial com Nil de Pádua, com restrições de biossegurança, então é aquela coisa, né? Tem muitas coisas aparecendo, né? E porque é aquela coisa, né? A gente não entendia no começo, né? E foi o seu papel, eu repito, bem como de outras pessoas, eu estou pegando alguns exemplos aqui nesse quadro, o ator-produtor. Foi o seu papel acalmar, né? Até mesmo para que secretarias de saúde, para que governos, para que médicos pudessem entender. Tanto que, né, agora entendemos e temos, digamos, entre aspas, um pouco mais de tranquilidade para sairmos às ruas, porque sabemos quais são o que é necessário, né? Sim, como nos prevenir. Mudando um pouco, como a gente está falando aqui do ator-produtor, eu achei muito bom esse tema dessa semana, digamos assim, né, desse seu projeto. Achei bárbaro. Eu acho que vale deixar registrada a minha opinião sobre isso. Para todos os artistas que assistirem, o ator hoje, ele tem que saber se produzir, ele deve saber se produzir, porque quando você consegue se produzir, você sai daquele lugar de fazer o projeto só dos outros e de falar só o que o outro tem a dizer. Claro que às vezes vem de encontro, né? Eu trabalho com outras companhias, é uma delícia. Não, mas às vezes acredito que, desculpa até interromper, mas acredito que é bom também você ter um suporte, você ter alguém que te carregue nos braços, que te embale. Mas é papel do ator, eu acredito que eu não sou ator, eu não tenho assim como falar, né? Mas acredito que quando vocês vão estudar, quando vocês vão se preparar para ser ator, né? Não é esperando que vai ter alguém por trás, mas sim que vocês vão estar na frente, né? Vocês vão estar colocando esse conhecimento e aprendendo o máximo possível para colocar a favor do espetáculo, né? Exatamente. E quando você consegue desenvolver isso em você, você consegue falar o que você realmente quer falar. Porque, às vezes, muitas pessoas têm projetos incríveis nas suas cabeças, muitos artistas. E aí fica com medo de se produzir. E não é fácil, é muito difícil. Continua sendo difícil anos depois, mas você vai aprendendo muitas coisas e continua aprendendo para sempre. Mas é muito gratificante quando você fala, poxa, é um projeto que saiu da minha cabeça, que eu consegui idealizar, consegui pessoas que abraçaram esse projeto. Em 2018, eu tive uma ideia de fazer um festival de dramaturgia em São Paulo. Começou com uma coisa na minha cabeça, uma ideia que eu falei, imagina, quem vai querer se inscrever? E aí eu que era para ser um festival, que foi na Oswald de Andrade, virou um festival nacional, eu tive dramaturgos do Brasil inteiro, pessoas fazendo ponte aérea para vir para cá, para assistir essas leituras dramáticas,
e virou um intercâmbio cultural desses estados. E aí, a cada leitura, que foram 10 autores, a cada apresentação desses textos, desse festival, eu olhava aquilo e ficava, caramba, né, isso saiu da minha cabeça, que doido. Se eu tivesse enterrado isso, eu não tivesse potencializado essa ideia, quantas pessoas eu não teria conhecido, quanto de arte nós não teríamos feito, quantas pessoas saíram chorando pelos textos que foram lidos, saíram felizes. Então, sempre cai no mesmo lugar. O artista tem um comprometimento com a sociedade, né? Ele tem que se comprometer com a sociedade. Ser artista é um ato político, é um ato instrutivo, educativo. Ser artista é isso. Modificador, chacoalhar a sociedade, né? Não deixar cair naquela mesmice. Exato, mostrar a visão, mostrar para a pessoa, olha, senta aqui nessa cadeira, eu vou te mostrar uma outra visão desse assunto. Veja por este ângulo, o que você acha? Que tal você... Não também tem que tomar cuidado que hoje vem uns teatros, o teatro contemporâneo, pós-moderno, os nomes que vão dando, é um teatro muito agressivo. E não que você não possa ser agressivo, mas a gente tem que pensar que a arte ela nunca tem que ser agressiva no sentido de ferir. A arte ela vem para mostrar. E por si só ela transforma. Eu não posso te obrigar, como espectador, a acreditar no projeto que eu estou fazendo. Eu estou te mostrando a minha visão, a minha e do meu grupo como um todo, a minha visão. E aí cabe a você analisar aí para sua casa e deixar essa arte reverberar e te transformar num ser humano melhor. E acho que até, digamos assim, antigamente a gente tinha, né, a tradição de terminava uma peça de teatro, né, não ia, né, todos os finais de semana, mas quando ia, né, era de se reunir ao redor de uma pizza, né? Você acabava a peça, você saía com o pessoal, sentava no restaurante para comer a pizza, mas para discutir, né? Agora, lógico, também por causa de todos os problemas econômicos, né, fica difícil ter esse momento de você discutir, de você conversar aquilo dali que você assistiu, que eu concordo com o que você disse, né? O papel do ator o papel do dramaturgo, o papel do diretor, o papel da peça é mostrar, né? O que você vai levar para a sua vida, o que é aquilo dali, você vai concordar ou não vai concordar, depende de você, você utiliza do seu juízo, do seu julgamento. Exatamente, esse é o nosso papel. Aqui, ó, tem mais um recado que a gente já está acabando, vocês deram para perceber que conversar com o Mário é tão gostoso e que o tempo passa e a gente não percebe. Ainda bem que no Instagram que já tinham derrubado a gente. Mas também, assim, Mário disse uma coisa muito importante, todos os teatros são importantes, né? Ficou muito triste com essa notícia do fechamento do Ruth Escobar, mas lembrando, não é só do Ruth Escobar, é Teatro Itália, Teatro Paiol, Teatro Maria della Costa, outro teatro super importante que surgiu através do nome dessa atriz, da Maria della Costa, com a sua trupe de teatro, com o seu grupo de teatro. Que tem uma história linda de força e resistência dela, como foi para ela conseguir o empréstimo do banco para pagar esse teatro, como ela batalhou para construir aquele teatro. É lindo, depois tentem procurar, é linda a história. E o Paiol também vale falar, hoje o Paiol está na direção do Ronaldo Zambroni. Isso, mas antes era da Tamília Goulart, né? Isso. Digamos, não precisa nem falar nada, se bem que também Ronaldo Zambroni, meu Deus do céu, ele... Exatamente, o Ronaldo Zambroni é um artista também importantíssimo também, né, do nosso momento, Tamília Goulart também. Enfim, todos os teatros têm a tua história, e todos eles foram importantes em momentos específicos e continuam sendo importantes hoje, porque eles representam muitas conquistas para nós estarmos aqui hoje falando abertamente sobre teatro, podendo nos expressar, foi graças à história de todos esses nomes, todos esses teatros, os nomes que esses teatros levam. Então, sempre vale muito pesquisar sobre tudo isso. Então, por isso que eu falo, quando fecha qualquer teatro, é como se a gente desse um passinho para trás, não importa
qual teatro, não importa qual tamanho. A galera da Companhia do Faroeste que fica lá na Cracolândia, do Paulo Faria, que tem um trabalho, meu Deus, fantástico. O pessoal da oficina que já não sei quantos mil anos fica naquela indecisão se vai perder o terreno, se não vai perder o terreno, e agora, e vários grupos. Então é isso, né? É que às vezes estoura os nomes maiores, mas a gente está passando por isso o tempo todo. É angustiante. E agora está cada vez maior. Essa instabilidade, ela é angustiante. Sempre. Mário, deixa eu perguntar para você. A gente, com certeza, mais para frente, a gente vai marcar uma nova conversa. Deu para ver aqui com o pessoal. Depois você dá uma... para o pessoal que está vendo agora ao vivo, o Mário não consegue ver os comentários de vocês. Depois que terminar, ele vai passar e que aí ele dá uma olhada. Mas tem bando de comentários. Regina Catelani mandando, né? Regina Danita, de novo a Suzy, o Wallace, né, que disse: Mário Góes é inspiração para mim, orgulho e admiração. A Teca, que é sua aluna, e também trabalhou com você. Teca Martins, boa noite, meu querido e eterno diretor. Então, depois ele vai ver. Algumas perguntas eu coloquei aqui. Mas, infelizmente, para a gente encerrar, o que você aprendeu com essa quarentena? O que você aprendeu com esse período de isolamento, distanciamento físico? Não é distanciamento social, distanciamento físico. Resgatar as minhas essências, mas no sentido de uma paz, de uma tranquilidade. Reentender que o teatro tem o seu tempo, mesmo já sabendo de tudo isso, a gente vive agora, dar mais tempo e dar mais atenção aos meus projetos, alguns deles. Eu acho muito isso. Pensando como teatro. E como vale a pena a gente acreditar nos nossos projetos, nos nossos sonhos e nas pessoas que a gente realmente quer trabalhar e que a gente não quer trabalhar mais, que a gente quer continuar trabalhando. Isso é muito importante, passar por essa peneira. Graças a Deus, eu sempre tento passar uma peneira, mas chegou um momento que eu falei, isso. Existem pessoas que eu quero mais próximas ainda. Então, isso é muito importante, a gente ter as pessoas que a gente ama próximas de nós, porque são elas que nos mantêm bem, são as pessoas que realmente querem a nossa positividade, que querem a nossa alegria de viver, que querem, eu não digo o nosso sucesso, porque sucesso é uma coisa muito banalizada para as pessoas. As pessoas têm uma visão de sucesso, de aquilo que a gente falou de problemas de país, ter sucesso, não é isso. Para mim, eu sou um artista de sucesso porque eu vivo da minha arte, que era o que eu sempre sonhei, e eu tenho sucesso porque eu faço o que eu amo, então para mim isso é um sucesso hoje, viver do que eu amo. O sucesso não é você ter milhares de seguidores, não é você estar no streaming, não é isso. Sucesso é quando você faz um espetáculo e a pessoa fala, poxa, obrigado, isso mudou. Né? Como eu já recebi pessoas falando assim, eu estava pensando de me matar, a peça me ajudou. Já recebi mensagens assim, foi a primeira peça do meu filho, foi a primeira vez que eu fui ao teatro. Enfim, tantas coisas, né, mas esse momento ele vem para você voltar mesmo, para dentro de si. Não é sendo piegas, não. É para você realmente reacender o que você realmente quer e acreditar em você. A vida, ela é uma só, gente. Ela é uma só. A gente fica aqui querendo ganhar milhões, querendo tanta coisa, e aí do nada vem um vírus que ninguém sabe direito até hoje o que é, e acaba com tudo. Leva tantos sonhos embora. A gente não pensa no presente, fica só idealizando o futuro e esquece de viver, né? Tem que viver as suas conquistas. Com certeza. Mário, obrigado. Antes que a gente termine, só relembrando, isso você falou no começo, então acho que tinha gente que não estava por aqui, mas eu vou aproveitar a pergunta da Regina Danita. Já tem alguma nova peça sendo montada, ou pelo menos sendo ensaiada? Tenho. Aquele espetáculo que ia estrear na metade do ano, junto com a Selma Lucchesi, em cena, eu e Selma Lucchesi, esse monstro do teatro paulistano, essa mulher incrível,
símbolo de resistência, mais de 50 anos na ativa do teatro paulistano. Alouette, o espetáculo estreia o ano que vem, com a direção do Kleber Montanheiro. Estamos ensaiando e fazendo um trabalho lindo, lindo, cultivando cada momento do nosso trabalho e tratando de terceira idade, reavivando essas memórias que são tão importantes. Pessoal, com isso, a gente termina a nossa primeira semana, mas não vão embora que o Mário ainda tem mais uma surpresa. Na verdade, são 2 surpresas. Então, só queria agradecer vocês que assistiram a live ao vivo e participaram. Obrigado pela participação. Eu vou falar os nomes, aí o Mário manda um beijo no final. Beto Louco, Regina Catelani, Regina Danita, Suzy Azê, Tadeu Ramos, Tatiana Deane de Abreu, Wallace, Teca Martins, Selma Luquezzi, Cláudia Delfava, quem mais? Priscila Alcobia, Matheus Ribeiro. Eita, que delícia que é gente pra caramba, hein? Praia dos Livros, Maria Margarida, lá de Itabira, interior de Minas Gerais, Sérgio Carvalho, com K, para vocês saberem quem é, Jorge Siqueira, Leonardo Dias, e todos vocês que passaram por aqui e assistiram. Lembrando, assim que a gente terminar, a live já fica salva, já está no nosso canal do YouTube. Vocês podem ver as outras lives que a gente vem fazendo desde segunda-feira. Só repassar aqui para vocês saberem, tem uma playlist chamada Ator Produtor. Na segunda-feira eu conversei com a assessora de imprensa e assessora de branding, Mayara Tissi, e a repórter e a atriz Miriam Spritzer. Na terça-feira falamos sobre o projeto Dreamcast com Diego Montes e Robert Lima e o José Toro. Na quarta-feira sobre o podcast Eu Ator com Guilherme Logulo. Na quinta-feira, não foi ontem, quinta-feira, sobre o musical montado online Jesus Cristo Super Skype com Chiara Gutierre, Gui Gianetto, Vitor Moresco, já são episódios semanais que eles estão lançando. Ontem foi sobre Serenata Virtual com Isabel Barros e João Domeni, e hoje foi com Mário Góes, falando sobre arte na varanda. Não percam, semana que vem, segunda-feira, literatura inclusiva com o ator e escritor Lino. Na terça-feira, gastronomia virtual com o ator e cozinheiro Paulo Tardivo. Na quarta-feira, a gente vai aproveitar um momento de pausa e reflexão que nos foi dado pelo ano de 2020 com a atriz, diretora e terapeuta Cristina Trevisan. Na quinta-feira, ludicidade e balleterapia Mari Saraiva. E na sexta-feira a gente termina com o Festival Minha Vez de Brilhar com Joaquim Araújo, mostrando para o mercado novos talentos. Isso tudo vocês podem ver na nossa página do Instagram, vocês podem ver no nosso canal do YouTube, entre várias outras conversas. Então, compartilhe, participe das próximas semanas e, com certeza, Mário estará conosco em breve. Mário, queria agradecer, eu deixo para você despedir do pessoal e aí você pode fazer a surpresa. Um beijo para todos vocês, muito obrigado por estarem aqui. Obrigado por esse convite, Rodrigo. Para mim é sempre uma alegria imensurável poder falar de teatro, poder falar de arte, essa arte que transforma a minha vida desde todo sempre, desde que eu me entendo por gente, e que eu consigo, através do teatro, externar, mudar e transformar vidas por esse mundo todo. Eu quero deixar para vocês, para a gente finalizar, acreditando nos nossos sonhos, um trecho do texto O Menino da Gaiola, de Cleiton Cabral. Todo sonho é sonho, até os de padaria. Tudo pode ser sonho, alguns partilhados, outros não. Sonhos engaiolados, sonhos presos, prontos para o salto. Todo sonho é pássaro, voa, voa, voa alto. Todo sonho pode ser, pode ter. Todo sonho pode até não acontecer. Envelhecer, rejuvenescer. Todo sonho pode até morrer. Todo sonho é pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha, tim, bum. Viva a todos os sonhos.
Beijo para vocês. Ótima semana e se cuidem. Obrigado. Beijo para todos vocês e uma linda semana para todos nós e que possamos aguentar mais essa semana firme e forte. Um beijo para vocês.